Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez aqui o Frutificai com um estudo para você. Hoje nós vamos falar do Salmos 139, sobre o tema A Oração sobre Deus. Vocês vão entender um pouco melhor hoje. Vou tentar ser o mais breve possível nos pontos mais importantes desse Salmos. Então vamos falar um pouquinho melhor, mas eu não posso deixar de falar para vocês que aquela pessoa que ainda está vendo esse conteúdo e não se inscreveu, se inscreva aí. Se inscreva aí, vamos unir para crescermos e sermos semeadores da palavra do Senhor. E aquela pessoa que já é inscrita, compartilhe para aquela pessoa que muitas das vezes quer conhecer melhor a palavra. E aquela pessoa que quer então dar um like e falar que o estudo estava bom, por favor, esteja à vontade. Vamos falar hoje a oração sobre Deus, 139. Nosso texto base hoje são apenas 2 versículos, porque é muito grande. 139, no seu versículo 23 e 24. Então vamos ler aqui o que a palavra diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Então, gente, eu queria hoje começar com vocês falando desse salmo, que é um salmo tão bonito. Ele é considerado como se fosse a coroa dos salmos. Por quê? É uma poesia lindíssima, onde fala sobre os atributos de Deus. Por isso nosso tema hoje é uma oração sobre Deus. Mas vamos então entender o que o salmista aqui estava querendo dizer. Vamos nos pontos centrais. Então fique comigo até o final para você entender o que na verdade Davi, que é o que nós entendemos, estava falando. Nesse momento eu quero ressaltar que alguns críticos no início, eles queriam até datar esses salmos e queriam fazer isso como se fosse no momento do exílio babilônico, onde a autoria seria de Zacarias, mas amplamente é aceito que esses salmos é de Davi, até mesmo a sua autoria está no próprio título do salmo. Então, nós temos aí a ciência de que quem o fez foi realmente o rei Davi. Mas para a gente poder dividir esses salmos e tudo mais, e falar como ele foi feito, porque, a bem da verdade, o salmo revela que o salmista ele se reflete a quem é Deus. Ele fala quem é Deus. E mais do que isso, é uma oração pessoal e poética em relação aos atributos de Deus. Para isso nós temos que fazer a divisão, porque os atributos de Deus estão bem claros, mas em versículos. Então, primeiro agora, o salmista fala sobre a onisciência de Deus. E ele fala a partir dos versos 1 até o 6. No segundo momento, ele fala da onipresença de Deus. E ele vai falar isso nos seus versos 7 até o 12. Depois, ele vai então falar da onipotência de Deus, que vai compreender os versos 13 até o 18. E por final, ele fala sobre a santidade de Deus. Então vamos entender particularmente os 3 momentos que falam dos atributos de Deus. Vale ressaltar que os 3 atributos de Deus eles são incomunicáveis. Isso significa dizer que eles são peculiares de Deus. Eles não são distribuídos à criação. Ou seja, a onisciência, a onipotência e a onipresença são especificamente de Deus. Não tem outro que o tenha. No entanto, a santidade
ele sim foi comunicada à sua criação. Tanto que podemos ressaltar aqui, em Levítico 19:2, Deus então requer que sede santos, como Ele é santo. Ou seja, se Deus requer uma santidade é porque há uma comunicação onde o seu Criador e a sua criação eles devem se espelhar. É claro que Deus não espera que sejamos perfeitos nesse atributo ou nessa qualidade, mas é importante dizer que Ele espera o melhor. Então, para isso, nós temos que sempre entender que tudo aquilo que Deus pede é sempre o melhor. Então, vamos agora passar sobre os 3 atributos de Deus que nós estamos falando aqui. Vamos falar isso no detalhe. E para isso, a gente tem que conhecer e entender o que é cada atributo. Por exemplo, a onisciência. O que seria onisciência? Seria saber o saber pleno, o conhecimento infinito de todas as coisas. E somente Deus é o que possui esse conhecimento infinito de todas as coisas. Então, um atributo incomunicável que nós vamos falar aqui. Eu vou usar aqui a palavra para a gente poder entender melhor. O salmista aqui, ele reconhece que o conhecimento de Deus ele é mais profundo do que ele mesmo. Ele é capaz de ir considerando que Deus conhece melhor até do que ele mesmo. É um conhecimento infinito, ilimitado. E mais do que isso, podemos dizer aqui que na antiguidade existiam vários deuses, existiam várias divindades que eram chamadas territoriais. Elas então eram deuses que regiam uma cidade específica. Então a pessoa que o adoravam esperando que a sua atuação fosse naquela cidade. Ele era um deus daquela cidade. Agora você veja só, o Deus de Davi, ele tinha uma atuação ilimitada. Seu conhecimento era infinito, é infinito. Ou seja, transcendia qualquer divindade ou qualquer Deus que fosse adorado naquele tempo e naquelas cidades. Então você veja a grandeza desse Deus maravilhoso. Mas para que a gente possa então, assim, falar um pouquinho, exemplificando, vamos usar a palavra. A palavra começa então com o salmista falando que o Senhor o sondou e que ele o conhece. E que conhece o seu assentar e o seu levantar, de longe conhece o seu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo palavra alguma em minha língua, eis que logo o Senhor tudo me conhece. É incrível, tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Então vemos aqui que o salmista ele começa expondo o quanto Deus o conhece. Conhece o seu levantar, o seu deitar, conhece o seu caminhar. Ainda que viesse uma palavra em sua língua, Deus já o sabia. É exatamente expondo esse atributo maravilhoso de Deus, a onisciência, onde o saber é ilimitado, é infinito, sabe todas as coisas. Mas vamos agora expor aqui o segundo atributo de Deus, que é maravilhoso também, que no caso seria a onipresença. O que seria então a onipresença? Ele seria a capacidade de estar presente em todos os lugares. Ou seja, ele poderia estar em qualquer lugar, em todos os momentos. Mas para que a gente não fique em nossas palavras, vamos ver também o exemplo aqui que a palavra dá a respeito desse versículo. Ele começa dizendo o seguinte: tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer
inferno a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se de certo que as trevas me cobrirão, então na noite será luz a roda em mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, querido, vamos falar aqui sobre um momento onde o salmista ele começa dizendo que mesmo que ele estivesse no céu, ou fizesse a sua cama no inferno, no céu, ou se ele subisse nas asas da alvorada, que compreende dizer que seria no Oriente, e se ele fosse até as extremidades do mar, que seria no Ocidente, aqui nós vemos aqui que ele fala sobre o norte, no céu, no sul, ele fala ali no Seol, ele fala então, asas da alvorada, Oriente. Depois ele vem a falar sobre o mar, Ocidente. Em todos esses lugares, Deus de certo estaria. Então, é rápido entender que um pecador, quando ele vê a onipresença de Deus, ele já conhece a onisciência do Senhor. E ele então tem o conhecimento da onipresença, ele pensa, para onde irei? E isso nós podemos entender logo no Gênesis, quando a serpente fala sobre a ciência do bem e do mal, fala do conhecimento de todas as coisas, logo após Adão e Eva pecarem, a primeira coisa, a primeira reação foi tentar se esconder de Deus. Foi tentar se omitir de Deus, não sabendo eles que Deus estava em todos os lugares e não adiantava se esconder. Então o salmista aqui, ele reflete esse conhecimento maravilhoso de Deus, onde ele fala que para onde irei? Para onde fugirei do teu espírito? Não há. E ele termina dizendo que trevas e luz são a mesma coisa para ti. Então, ou seja, não adianta tentar ir para qualquer lugar. E até mesmo vale dizer que pensamentos, intenções, ainda que estejam dentro de ti, eles não são omitidos desse Deus tão maravilhoso. E podemos exemplificar essa parte quando vemos que Samuel entra para ungir o rei e vai até a casa de Davi e vê os irmãos de Davi. E a palavra que o Senhor fala para Samuel é que ele via o coração e não a aparência. Então ele vai muito mais profundo do que qualquer outro pode ir. Um atributo que somente ele possui, o Deus Todo-Poderoso. Vamos agora para o terceiro atributo de Deus, que é muito importante. Ele então é onipotente. O que quer dizer isso? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o absoluto. E isso aqui é um sentimento que o salmista fala em relação a Deus, usando agora o momento do seu nascimento, o momento em que ele é ali criado, ele é formado no seu ventre materno. Enquanto ele está ali, ele está naquele momento em que seus tecidos, os seus órgãos estão sendo criados, Deus já o conhecia, Deus sabia perfeitamente o que estava acontecendo ali dentro do ventre da sua mãe. E é importante ressaltar como o salmista aqui, o rei Davi, ele expõe isso de forma imperiosa, bonita, poética, falando sobre o momento em que tudo estava acontecendo, ele ainda ia vir ao mundo, mas Deus já sabia, tanto que o salmista fala que os seus dias determinados, ou seus dias que são do início, meio e fim, são registrados no livro do Senhor. Ou seja, estão ali. Então ele também reconhece
a grandeza desse Deus, pela sua onipotência, o Todo-Poderoso. Mas para a gente poder falar aqui, vamos ler um pouco a palavra que diz sobre essa onipotência, que fala sobre isso. Pois possuístes os meus rins, cobriste o ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, queridos, para a gente poder ter um entendimento, Davi aqui expõe todo o conhecimento de Deus, a sua onipotência em relação ao momento que nenhum, até mesmo se a gente for olhar um pai, que acompanha ali a geração do seu filho, ele não tem noção do que está acontecendo ali. Mas o Pai Todo-Poderoso, ele conhece no detalhe a geração daquela vida, como ela está sendo formada, e mais do que isso, a vida daquele ser que está vindo já está no livro dele. É o determinado. O Senhor conhece todas as coisas. Aí nós falamos então da onisciência de Deus e voltamos ali. Mas vamos então falar rapidamente do momento em que há o fechamento do Salmo 139. E eu estou tentando ser o mais sucinto possível, porque não tem como falarmos do Salmo 139 no detalhe. Seria um estudo extensivo. Mas então, o salmista, ele pega agora e ele fica indignado com pessoas que fazem pouco de Deus. Mas também o salmista, ele se coloca numa posição onde ele também está junto, porque a sua natureza não é diferente destes. Então ele não usa de hipocrisia para criticar, para se indignar com aqueles que fazem pouco de Deus e também da sua natureza. Ele reconhece que a sua natureza também não é boa, mas, contudo, ele fica totalmente indignado, mas ele tem sinceridade nessa oração poética. Nesse momento em que ele fala de forma aberta e ampla. E vale ressaltar aqui mais uma vez que nessa parte final o salmista ele faz um sincero pedido a Deus. E foi exatamente os versos que eu li. Primeiro, o salmista ele pede para que Deus venha sondá-lo. Depois, venha guiá-lo. Depois que Deus venha prová-lo. Então, venha esquadrinhar para ver se há algo mal, se há algum caminho mal que ele esteja fazendo. Que ele venha, então, no final, trilhar o caminho certo. Então, esse salmo, ele é lindíssimo em sua confecção, em tudo que compõe ele, a forma como é exposto os atributos de Deus, o conhecimento e até mesmo a forma como a ótica do salmista vê a Deus é lindíssimo. Não é à toa que esse salmo é considerado então a coroa dos salmos. Mas eu gostaria que você refletisse sobre esse salmo, meditasse sobre esse salmo e visse o quão poderoso é o Deus que você serve. E que não adianta. Ele é, primeiro, ele é onisciente. Ele é um Deus que conhece todas as coisas. O seu conhecimento é inesgotável, é ilimitado. Depois, ele é um Deus onipresente. Ele está em todo lugar. E ele está em todo lugar no mesmo momento. Ainda que você tente fazer assim como Jonas tentou fugir de Deus, não tinha como, porque ali Deus estaria também. Ele poderia ir para o mar, Deus estaria o acompanhando. Então, querido,
ainda que trevas ou luz estivesse aí permeando a sua vida, e existem momentos em que estamos praticamente em trevas, em momentos nebulosos da vida, em momentos em que nossos pensamentos não são os melhores, ainda assim Deus está sondando. Ainda assim Deus está penetrando no profundo e conhecendo e sabendo o seu ser, aquilo que o seu coração tem a intenção de fazer. Por fim, esse Deus, ele é todo poderoso. A obra da sua criação, ela é maravilhosíssima. Nós podemos nos extasiar diante de tamanha grandeza, no qual ninguém pode copiar. Ninguém pode fazer o que Deus fez. Toda a criação das suas mãos são perfeitas. E é por isso, querido, que eu queria compartilhar esse estudo com você. Hoje falamos dos atributos de Deus de forma um pouco mais detalhada. É um estudo extensivo. Não podia falar rapidamente. Então, para você que gostou desse estudo, que Deus abençoe a sua vida. Entenda que você serve um Deus maravilhoso demais, que possui atributos excelentíssimos e nos quais você é semelhante a Ele, não nos seus atributos que são incomunicáveis, mas nas demais, onde Deus então espera que você seja o melhor. Eu quero te pedir aqui mais uma vez que você aí, que gostou, viu até agora esse vídeo, se inscreva no canal. Vá lá, comunique a outras pessoas, aquelas pessoas que gostam de estudo, que até gostam de ter um esboço para sua pregação, fala com elas. O canal Frutificar está aí. Aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus, ou aquelas pessoas que precisam e querem conhecer melhor a Deus, faça então, compartilhe esse estudo, fale com eles que você conheceu esse canal e que está aqui para abençoar a sua vida. E dê o like para que a gente possa sempre entender que você está gostando, que você está então desfrutando da palavra do nosso Deus. Por isso eu agradeço a todos vocês e peço que o Senhor, em todos os seus atributos, Ele possa trazer a ti e que você venha buscar santidade. Busque santidade, ainda que você veja ao seu redor pessoas que fazem pouco de Deus, aquelas pessoas que desconhecem a grandeza e a maravilha que é o Deus de Israel. Ainda assim, entenda você que o Senhor, Ele é grandiosíssimo em todas as suas obras. Que Deus possa abençoá-lo mais uma vez nesse dia e que te traga a paz inefável que Deus dá e o mundo não consegue conhecer. A paz do Senhor, em nome de Jesus.